Boa noite, doutor Felipe. Tá, Tudo bem, tá doutor me ouvindo Paulo? O bem? senhor está me escutando bem? Eu, sim, consigo ouvi-lo bem. Ok. Doutor Foi Paulo, difícil. Eu, nunca usei o Instagram para fazer live, não, mas era tranquilo. estamos todos aprendendo, doutor. O senhor não tenha dúvida que eu também estou engatinhando aqui, aprendendo, É e é verdade. difícil para todo mundo. É. Eu tenho feito bastante aula pelo Zoom, né? E aí tô bom no Zoom, mas no Instagram eu não, sou novo no Instagram. Recém eu fiz a minha conta. Só tenho 300 seguidores. Mas que bom, doutor. Fico muito feliz que deu certo, que o senhor conseguimos nos Deu. encontrar aqui na ferramenta, doutor, que de fato é difícil para ambos. O senhor não tenha dúvida disso. É. Seria melhor se fosse pelo PC, não? Sim, até fui informado hoje, doutor, meio aos 45 do segundo tempo, que na semana passada o desembargador, doutor Amarildo, do TRT, Eu vi numa que live o também. Amarildo esteve fazendo uma live, né? Isso, e aí teve problemas porque ele estava no PC, enfim, aí deu um certo transtorno ali, e no final ele teve que se logar Não, mas tranquilo, pelo... tranquilo. Mas acredito que no final deu tudo certo, né, doutor? Quem sabe Tá, faz ao vivo. A gente não conseguiu fazer o teste antes e agora a gente já entrou assim na live já sendo o teste para valer, isso, enfim, vale como teste já. vale como teste. Bom, doutor, se o senhor me permite, eu vi o horário aqui e sei que o doutor tem compromisso ainda hoje, vai dar aula. Se o senhor me Sim, permite, mas a aula eu vai começar às 21 horas, né? Terminando até 8h45, tá tranquilo. tá tudo bem. Lá é Se muito o senhor, rápido. Se o senhor eu ia pedir licença para o senhor para eu fazer uma introdução, lhe apresentar, lhe Pois é. agradecer aqui. Posso dar início aqui, Fique à doutor? vontade, doutor Felipe, para fazer o que o senhor quiser. E quando precisar, me avise que eu falo. Não, estamos todos não só honrados, como ansiosos por lhe escutar, doutor. Tá certo? Esse assunto é bem importante. Bom, então, honrando aqui com o nosso compromisso com o horário, né, praticamente pontualmente estamos começando aqui a nossa live. Eu não poderia deixar de agradecer ao Dr. Paulo Afonso, que prontamente acatou e aceitou o nosso pedido, né, um pedido feito pela ESA e pela Comissão de Direito Previdenciário da Subseção de Santa Catarina. O Dr. Paulo Afonso, a pessoa do Dr. Paulo Afonso dispensa qualquer tipo de apresentação, mas eu me sinto na obrigação de fazer uma prévia apresentação, né? O Dr. Paulo Afonso, se existe algum desavisado que está assistindo a nossa live, o Dr. Paulo Afonso é desembargador federal no nosso Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Se me permite falar aqui, doutor, o senhor é um expoente dentro da área e, e tem votos assim maravilhosos dentro do direito previdenciário. Eu, particularmente, tenho uma relação mais próxima com a turma regional suplementar aqui de Santa Catarina, porque é a praça onde o escritório atua e não poderia deixar de fazer constar aqui essa admiração. E é uma admiração que ela é externada por onde eu dou aula pela ESA e eu vejo que por todos os cantos do estado onde a gente percorre, tentando passar e trocar conhecimento com os colegas de Santa Catarina, todos, o nome do senhor é uma unanimidade aqui entre os pares. Então, devidamente apresentado aos nossos nobres colegas que nos acompanham, a ideia aqui de hoje é uma conversa, doutor Paulo Afonso, assim, informal. A live aqui, ela tem uma previsão, até porque a conexão cai,
Então, ela tem uma previsão aproximada aqui de 50 a 60 minutos. Então, me pediram aqui, até para tentar, dentro do possível, eu vou tentar conduzir, e a ideia aqui é lançar alguns pontos à Vossa Excelência, e Vossa Excelência discorre da forma que achar melhor sobre esses pontos. Fique à vontade, por favor, para caso o senhor não seja instado a falar sobre algum ponto aqui, por falha minha de esquecer, fique bem à vontade para o senhor falar daquilo que achar pertinente ao tema de hoje. A gente buscou trazer aqui para a advocacia catarinense, em especial, por óbvio, quem deve estar nos assistindo deve ser a advocacia, mais a advocacia previdenciária. Então, seria essa, que pelo menos aos meus olhos, essa fatídica decisão que foi tomada no tema 709 pelo STF. E eu não poderia, doutor Paulo, antes de adentrar diretamente ao tema 709, enfim, e escutar do senhor aqui alguma coisa a respeito do tema propriamente dito, de trazer uma pequena introdução aqui, até porque foi citado várias vezes no próprio voto dos eminentes ministros, a arguição de inconstitucionalidade que foi julgada em 2012 pelo próprio TRF4, que até então era a salvação, digamos assim, a salvação da lavoura, né, para muitos advogados, essa jurisprudência construída no âmbito do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. E até não sabia, fui pesquisar um pouco mais a fundo ali sobre os presentes ao julgamento e vi que Vossa Excelência fez parte Então, assim, eu acredito que ninguém melhor do que o senhor aqui. Enfim, a ideia que eu ia lhe pedir nesse primeiro momento é para o senhor discorrer um pouco brevemente para a gente aqui que está assistindo e para os colegas que nos acompanham pela live, de como é que se construiu o debate à época da arguição de inconstitucionalidade, e como é que se amadureceu aquela decisão até então tomada, que é de relatoria do desembargador Ricardo. Eu acho que ninguém melhor do que o senhor para nos falar um pouquinho sobre isso, já que o senhor fez parte da construção dessa decisão. Então, gostaria de lhe escutar um pouquinho com relação a isso. Pois não, doutor Felipe. Quero dizer que é uma honra, uma satisfação muito grande participar da live da ESA, da OAB de Santa Catarina. Quero dizer também que eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, acompanho de longa data, um advogado aguerrido e competente. E quero aproveitar para mandar um abraço também para o nosso estimado Jorge Mazera, que eu acho que é o presidente ainda da Comissão de Direito Previdenciário, Sim. lá do Regime Geral de Previdência Social. Bem, realmente eu participei desse julgamento. Nosso objetivo aqui, eu quero voltar um pouquinho para dizer que, em razão desse julgamento do tema 709 pelo STF, houve uma certa comoção dos advogados, preocupação que é justificada. Talvez tenha sido esse o julgamento mais importante dos últimos tempos para o direito previdenciário. E eu aproveitaria já para fazer a primeira crítica, que é em relação ao próprio sistema de julgamento virtual, que, ao meu ver, num caso tão importante, um caso que eu chamei de visceral para muita gente, para várias categorias profissionais, médicos, enfermeiros, esses que estão tão na moda com a Covid, ter sido feito julgamento não presencial. Quer dizer, não que ontologicamente o julgamento virtual traga prejuízo, mas esse caso era um caso emblemático, um caso realmente especialíssimo, e era uma hipótese mesmo de julgamento presidencial. Mas, então, atendendo ao seu primeiro questionamento, nós julgamos, sim, essa arguição de inconstitucionalidade do artigo 8º, do parágrafo 8º do artigo 57,
na Corte Especial do TRF. E naquela oportunidade, os dois argumentos que nós adotamos foram, o primeiro no sentido de privilegiar o princípio da liberdade profissional, o princípio com direito fundamental da liberdade de ofício. E nós não encontramos outro princípio que estivesse sendo ameaçado que nós pudéssemos trabalhar com a ideia de ponderação. Tanto que prevaleceu esse princípio porque nós entendíamos que a regra em si não tinha na sua genuinidade, na sua ontologia mesmo, um caráter protetivo da saúde do trabalhador. E foi assim que nós não tivemos muita dificuldade em reconhecer a inconstitucionalidade daquele dispositivo legal, e assim o fizemos, e depois nós tivemos inúmeros outros casos em que essa matéria foi aventada e julgamos, de maneira que a preocupação é fundada, porque tem muita gente que está se valendo desse julgado para continuar trabalhando. Então, de fato, um grande problema. O senhor sabe, doutor Paulo, enfim, lendo bem atentamente aqui a decisão tomada lá à época, em 2012, e a gente percebe toda essa preocupação da magistratura naquele momento, trazendo uma cláusula pétrea, que é o livre exercício da profissão, e eu achei muito interessante que até se trouxe à tona naquele julgamento a questão de que até se me permite colocar aqui, foi trazida a questão que a pessoa não fazia muito, não existia muita coerência na vedação do parágrafo 8º do artigo 57, pelo simples fato que a pessoa poderia converter aquele tempo em especial em comum, enfim, e seguir ainda exposto, e a gente percebe assim uma construção muito mais rica, e até nas próprias palavras aqui do desembargador Ricardo, ele fala que, ele até coloca, o que se percebe é que a regra não protegia o trabalhador, tendo ao fim e ao cabo um mero caráter fiscal, enfim, até ele cita isso e eu achei muito interessante. E aí, adentrando na parte de mérito, digamos assim, do tema 709, a primeira, digamos assim, provocação que eu gostaria de escutar a palavras de Vossa Excelência, não poderia deixar de utilizar aqui como contraponto o voto do relator, do ministro Dias Toffoli, que ele usou muito a expressão, ele fez um link da aposentadoria especial e ele traz isso citado inúmeras vezes no voto dele, que a aposentadoria especial ela seria uma espécie ela geraria uma presunção de incapacidade absoluta. E isso gerou um burburinho dentro da advocacia previdenciária, enfim, para os técnicos estudiosos do assunto, que não foi aceita muito bem esse link que o ministro Toffoli faz da aposentadoria especial, gerando essa presunção de incapacidade absoluta. Eu queria escutar alguma coisa de Vossa Excelência com relação a esse ponto, se Vossa Excelência pudesse explanar para a gente alguma coisa com relação a isso. Pois não. De fato, esse é um dos problemas sérios da tese, da argumentação. Eu acho que o voto condutor poderia ter sido melhor fundamentado, mas nesse ponto ele incorre num erro que beira assim, quase grosseiro, porque faz uma confusão entre os riscos sociais da aposentadoria por invalidez e da aposentadoria especial. A incapacidade para o trabalho não é e nunca foi pressuposto para a aposentadoria especial.
e sim o maior desgaste do trabalhador para o desempenho da atividade, assim, pelo contato com os agentes nocivos, os físicos, químicos e biológicos. Então, nesse ponto, houve um verdadeiro maltrato, uma manifesta atecnia dos conceitos e das categorias do direito previdenciário. Depois o ministro Toffoli utiliza o argumento da incapacidade presumida do trabalhador que se aposenta em atividade em contato com agentes nocivos. Só foi piorando. Tem uma outra passagem do voto que ele diz: trata-se a toda evidência de um benefício previdenciário concedido com vistas a preservar a saúde e o bem-estar e a integridade do trabalhador submetido rotineiramente a condições de trabalho insalubres, perigosas e openosas. Aqui trabalha-se com uma presunção absoluta de incapacidade decorrente do tempo de serviço prestado. E isso é que justifica, diz ele, o tempo de inativação. Mais adiante, ele vai diz, não obstante a proibição incerta no artigo 7º, inciso 33 da Constituição, fosse a única admissível relativamente ao exercício da atividade especial, a afronta não haveria, uma vez que, consoante dito previamente, a regra do artigo 57, parágrafo 8º da Lei de Benefícios não estabeleceu propriamente uma vedação, mas uma escolha a ser feita pelo segurado. Pelo amor de Deus, não se trata de uma escolha. O trabalhador, depois de uma vida inteira trabalhando como médico, como dentista, como enfermeiro, para ficar nesses exemplos do pessoal da saúde que são mais emblemáticos, depois de ter investido tudo na sua formação, feito mestrado, doutorado, pós-doutorado, quando chega no auge da sua capacidade produtiva, no clímax da sua excelência e experiência na atividade, ele é compelido a abandonar essa atividade e começar tudo de novo. Ora, senhores, ele não pode mais exercer essa função, porque o voto condutor reconheceu que ele está inválido no auge da sua capacidade laboral. É isso que o voto condutor do tema 709 disse. Que não representava isso violação ao direito constitucional, ao livre exercício, mas sim uma escolha do segurado. Não há escolha nenhuma. Ele é compelido a abandonar o mercado de trabalho na sua fase, quizá a sua fase mais produtiva. E isso, certamente, com a recessão, com as limitações, com a seletividade do mercado de trabalho, vai levá-lo a um decesso financeiro de tal ordem que realmente não vai criar sérios problemas de manutenção do seu padrão de vida, né? O senhor sabe, doutor Paulo, que lendo, enfim, o voto condutor do ministro Dias Toffoli, eu vou chamar de infeliz ali algumas passagens, para não falar outra coisa. Ele trouxe até questões ali que a continuidade do labor iria caracterizar a dupla renda, e isso retiraria o emprego de outra pessoa. Eu acho que ele foi totalmente infeliz ao adentrar nessa questão que sequer eu vejo ligação com o assunto que estava em voga, e aproveitando, porque para fundamentar a constitucionalidade do parágrafo 8º, foi muito citado no voto do eminente relator a questão da proteção à saúde, e essa questão de que a pessoa já estaria demasiadamente desgastada, digamos assim, até o seu vigor físico e tudo mais. E aí o que eu queria escutar de Vossa Excelência, fazendo uma nova provocação, a partir do momento, e aí já pegando assim, algo extremamente atual, que é a nossa emenda constitucional 103, que coloca uma idade mínima na aposentadoria especial.
né? Então, pegando aqui a aposentadoria especial, que eu acho que representa 99% das até então concedidas, que é a aposentadoria especial de 25 anos, onde é colocada uma idade mínima de 60 anos pelas regras novas. É, se isso já não enfraquece, já meio que não faz cair por terra essa questão de que uma vez que essa pessoa chegue aos seus 25 anos de labor, digamos assim, ela teria que se afastar por estar demasiadamente desgastada ou algo do tipo. Só que a partir do momento que é inserido na legislação uma idade mínima de 60 anos, eu vejo que isso meio que cai por terra, porque ele vai ter 25, 28, 30, 35, que enquanto ele não chegar nos 60, ele não aposenta. Então, eu queria escutar de Vossa Excelência também algo com relação a esse ponto específico colocado. Pois não, doutor Felipe. Acho que nós podemos ir por partes, porque são duas questões. A primeira diz respeito à base epistemológica da criação do voto. Quer dizer, o fundamento exclusivamente na proteção da saúde do segurado. E eu sempre, desde antes desse precedente, eu já perguntava, fosse a finalidade da aposentadoria apenas proteger a saúde do trabalhador, ela não deveria ser proibida? Quer dizer, com a devida vênia, também alguns autores que foram citados, eu acho que não foram bem citados, eu penso que a função principal da aposentadoria especial é outra, é compensar o trabalhador exposto a agentes nocivos dos desgastes que essa atividade lhe causa à saúde, porque a sua atividade é essencial e é indispensável para a vida em sociedade. Nós precisamos dessas pessoas que trabalham em atividade especial. Senhores, a aposentadoria especial não serve apenas para proteger a saúde do trabalhador, mas também para incentivar, por outro lado, a escolha de profissões desgastantes, que a sociedade tanto precisa. A crise sanitária, agora com a Covid, a pandemia da Covid, está mostrando isso em relação aos profissionais de saúde. Então, a aposentadoria especial sempre foi e não vai deixar de ser um prêmio pela exposição dos agentes nocivos, aos agentes nocivos, e não tem um escopo exclusivamente protetivo. Sempre se preferiu, aliás, pagar pela saúde do trabalhador. A saúde do trabalhador se protege por outros meios. É preciso destacar isso, que não a concessão da aposentadoria especial. Por exemplo, fiscalizando o ambiente de trabalho, o uso de EPIs, autuando empresas infratoras, melhorando as condições de trabalho, impedindo o trabalho escravo, por exemplo. Mas esse foi o fundamento. Claro que aí nós vamos, no segundo aspecto que Vossa Excelência refere, encontrar um paradoxo, que é o paradoxo da redução de tempo na decisão do STF, da precocização, em relação à maximização do tempo na emenda constitucional. Isso está visto a olho nu. Todo mundo percebeu isso. O fundamento dele cai por terra porque a decisão não obedece ao princípio da integridade e da coerência. Integridade com a situação de fato, coerência com o sistema normativo e coerência também com os anteriores precedentes do STF. Eu lembro que o STF tem pelo menos duas decisões em que privilegiou a liberdade profissional. Então, nós nos defrontamos com inúmeras situações que são paradoxais. Quer dizer, basta lembrar a situação daquele que se aposenta por tempo de contribuição e que pode continuar trabalhando livremente, embora tenha trabalhado 24 anos, 23 anos em atividade especial, e que, por alguma contingência, não conseguiu aperfeiçoar o tempo, ele acaba tendo que aceitar, e muitas vezes é o próprio Poder Judiciário que lhe dá como prêmio de consolação
Nós cansamos de ver isso. Quer dizer, não foi possível faltar em 2 anos. Mas aqui, então, fica concedido. Claro que é uma opção do segurado, mas Sim, ninguém teve preocupação em relação a esse segurado. E isso é paradoxal. Ele pode continuar trabalhando. Isso revela a falácia do argumento. Quer dizer, é, um outro segurado qualquer pode trabalhar até 50 anos, se ele quiser, em atividade especial. perfeito. Desde que ele não requeira a aposentadoria, e ninguém vai limitar, e não há nenhum dispositivo legal que o impeça, e nenhuma norma protetiva que diga, não, para aí você vai se matar. Porque é o princípio da liberdade de profissional, de ofício, que eu diria, num sistema como o nosso, é sagrado. O senhor sabe, doutor Paulo, que assim foi uma semana, né, meio carregada, está sendo essas semanas para o direito previdenciário. A gente teve a questão do 709, tivemos a questão do fator previdenciário na aposentadoria do professor, e agora estamos tendo em sessão virtual também a questão da conversão do tempo do servidor público, né? Então, assim, Essa fazendo até fazendo até um link com o que o senhor, no início da sua fala, é, eu vejo assim que foi de extrema infelicidade pautas dessa magnitude serem colocadas assim, uma atrás da outra nessas sessões virtuais, o que momento dificulta, empobrece o debate, não era entendemos, né, que não era o momento apropriado e querendo ou não nos faz pensar algumas coisas, assim, utilizar um pouquinho da imaginação e a gente começa a pensar algumas coisas que são no mínimo estranhas, né? Dessas pautas virem em sequência e num momento tão atípico que a gente está vivendo hoje com essas questões de sessão virtual e tudo mais. Mas fazendo até um link aqui com essa questão da falta de coerência, eu até extraí aqui um trecho do voto do eminente ministro, onde ele coloca que, consoante já exaustivamente apontado, goza da faculdade de aposentar-se com muito menos tempo de serviço do que o trabalhador comum, contando ainda com outro diferencial, a não incidência do fator previdenciário. Então, primeiro que eu vejo assim que é algo desatualizado pós emenda constitucional 103, né, me mostra assim uma desatualização, uma falta de cuidado, vamos chamar assim, desse texto, desse voto, mas e me saltou aos olhos assim automaticamente quando eu li esse parágrafo com relação à questão dele trazer a não incidência do fator previdenciário. Automaticamente, eu sei que não é, digamos assim, o ponto central aqui da nossa conversa hoje, mas eu não consegui deixar de fazer um link direto com um julgamento que tinha acontecido dias antes, quando o próprio STF decidiu que incide fator previdenciário na aposentadoria do professor. E aqui ele coloca que essa aposentadoria que tem menos tempo de contribuição a cumprir, ela tem esse diferencial que é não incidir o fator e dias antes o próprio STF numa aposentadoria do professor, que é uma aposentadoria que tem um tempo de contribuição reduzido em razão digamos assim, do desgaste da profissão, o próprio STF entende que o fator previdenciário incide. Então, assim, uma total falta de coerência, no meu humilde ver, do voto aqui do eminente ministro. Sim, o senhor tem razão. É um momento difícil na jurisprudência dos tribunais superiores que se percebe claramente com a subversão da lógica do direito. Quando os tribunais superiores passam a decidir conforme a lógica da economia, e aqui ninguém se iluda, nesse julgamento, embora se tenha feito referência apenas à questão de proteção do servidor, do trabalhador, a sua saúde, a dignidade humana, etc., subliminarmente, quer dizer, nas entrelinhas está um argumento que é econômico, pagamento e não pagamento. Foi só aí que se centrou a decisão.
Esses outros argumentos, eles de certa forma, embora não se possa descartar que há esse escopo, eles são secundários. A decisão se legitimou por ter, de certa forma, o mérito de economizar para os cofres previdenciários em detrimento do direito subjetivo e do direito fundamental, no caso, um direito de hierarquia constitucional. E eu aproveitaria até para referir aqui mais duas críticas que eu tenho feito a essa decisão, observei de plano assim que, dada a importância dessa matéria, não se poderia ter levado esse julgamento a cabo sem a realização prévia de uma audiência pública, como foi feita lá na questão do direito sanitário pelo ministro Gilmar. Essa decisão mexe com inúmeras categorias profissionais, ela suprime direitos e ela deixa as pessoas numa situação de verdadeiro limbo jurídico. Então, por que não utilizamos esse espaço democrático, constitucional, que é a audiência pública, para que todos os interessados pudessem ser ouvidos, todos os segmentos pudessem dar suas opiniões, e para que, afinal e ao cabo, a decisão pudesse ter mais aderência à realidade sociológica, à realidade normativa, e, sobretudo, tivesse mais legitimidade. Esse é o grande problema. Quer dizer, ninguém foi convidado para falar, e a decisão sai assim num julgamento virtual. A segunda crítica que eu faço é em relação ao princípio da promoção da confiança, refletido na expectativa de direito daqueles que investiram tudo nas suas carreiras para continuar trabalhando em certas atividades e que se veem tolhidos sem qualquer regra de transição. A esses não resta escolha alguma, não há escolha alguma, como disse o voto. É desumano, infartar-se que basta mudarem de profissão. Mudar de profissão não é como mudar de camisa, não é coisa fácil. Então, me parece que, e às vezes é quase impossível, já lá na idade avançada, quando você sabe que o mercado de trabalho ele não oferece oportunidades para essas pessoas já com um pouco mais de idade. Os dados mostram isso. Então, com base no princípio da promoção da confiança, eu sustento que essa regra, que é tida como constitucional, somente poderia se aplicar de hora em diante, para frente, para o futuro. Ou, no pior das hipóteses, com uma regra de transição adequada que preservasse as expectativas de direito. Quer dizer, a regra do jogo não continha, doutor Felipe, essa odiosa limitação, que não poderia ser implantada agora, já no final já quase na última carga da bateria para muitos trabalhadores. Me parece que isso é realmente um problema gravíssimo. Eu considero, como o senhor bem referiu, que se olvidou da natureza e da função dos princípios, dos julgamentos repetitivos, dos precedentes, que são dirigidos a regular situações futuras também, e principalmente com caráter preventivo. E quando o ministro relator se olvida da própria emenda constitucional, que vai ser o diploma legal de natureza constitucional, que vai regular essas relações para frente, para o futuro, e decide como se estivesse decidindo para o passado, como o senhor referiu, não dá para poupar a crítica. Infelizmente, por mais que se queira aceitar essa decisão, ela é uma decisão
que não se mantém. Né? Infelizmente, nós sabemos que existem, já estão... Na verdade, não foi publicado o acordo. Sim. Essa tese jurídica, essas duas teses, né, que tratam primeiro da constitucionalidade, da necessidade de abandonar o trabalho para qualquer atividade nociva, para qualquer agente nocivo, a primeira, e a segunda que trata daquele período entre o requerimento e a confirmação da decisão concessória na via administrativa ou na via judicial, do caráter de definitividade do benefício como pressuposto para que o INSS possa cobrar o afastamento. Né? Essas duas teses, ou essa tese, como queiram, é provisória. Embora eu ache, doutor Felipe, desculpe, já ir adiantando alguns temas que eu acho importantes, não, o senhor tem carta branca, doutor. Nós dificilmente vamos conseguir reverter essa que representa a parte principal, que é esse vaticínio de constitucionalidade do parágrafo 8º do artigo 57. Agora, tem algumas outras partes que eu penso que se o STF tiver bom senso, se ele estiver aberto ao debate, poderá vir a resolver esses problemas, como a situação do impasse que se estabelece entre suspensão e cancelamento do benefício. Porque, de fato, o parágrafo 8º do artigo 57, remetendo ao artigo 46, que trata do cancelamento do benefício por incapacidade, dá a entender que se trata de uma hipótese de cancelamento. E eu vejo que, inclusive, alguns profissionais já se adiantam em sustentar essa tese, sem perceber que, aliás, sob o argumento de que vai poder haver uma nova modalidade de desaposentação. Mas não se percebe aí que o segurado poderá ser alcançado pela reforma, pela emenda constitucional 103. Isso, então, necessariamente pode não ser vantajoso. E, aliás, a mim me parece que, embora a dúvida seja fundadíssima, do ponto de vista do direito administrativo, porque nós temos aqui 4 teses, nós temos 4 verbos diferentes empregados para o mesmo objetivo. O texto legal do 46 fala em cancelamento, o regulamento do INSS fala em suspensão, o corpo do voto fala em cessação, e o INSS trata isso justamente como cancelamento, porque eu não conheço nenhum caso de benefício por incapacidade que tenha sido cancelado, que tenha voltado. Entendi. Senão com nova perícia. Não é mais o mesmo benefício. Então, as repercussões da natureza jurídica, podemos dizer assim, desse afastamento necessário, são muito importantes, muito importantes. E aí, no caso a caso, é que o bom advogado vai poder optar por uma ou outra hipótese. E talvez seja o caso mesmo de o próprio Supremo Tribunal Federal pacificar essa matéria, explicitando, em sede de embargos declaratórios, qual foi a sua intenção, enfim, o que ele quis dizer e qual é a natureza jurídica desse afastamento. Né? Do ponto de vista do direito administrativo, parece inequívoco que se trata mesmo de cancelamento, porque se trata de um ato administrativo inválido, com uma validade superveniente por um vício de legalidade. Era um ato complexo que haveria a concessão mediante afastamento.
em dois tempos, né? Quer dizer, não podia persistir. Se persistiu, não cumpriu o requisito legal portanto, o benefício é considerado ilegal. Era hipótese, seria hipótese, em princípio, de cancelamento. Mas eu, particularmente, acho que, para o segurado, talvez fosse melhor sustentar a suspensividade. Quer dizer, a questão trabalhista depois se resolve, se vai ser deslocada para outra atividade, se não vai ser, e aí realmente são temas que a justiça laboral vai precisar se debruçar, se o empregador tem dever ou não tem dever, quem pede demissão, e quais as consequências desse ato demissório. Mas, enquanto tudo isso não se resolve, eu penso que deveria permanecer com o benefício suspenso apenas, para que o segurado não seja acolhido pela reforma. Esse é o grande risco dele tentar contar tempo posterior e acabar tendo que se submeter às novas regras da aposentadoria especial, que são terríveis. Na verdade, a aposentadoria especial praticamente terminou. Hoje, ela perdeu o seu fundamento de validade, que era o tempo reduzido, tornando falaciosa mesmo a argumentação do próprio voto condutor, porque hoje ela é uma aposentadoria cujo o critério principal é a idade mesmo, todo mundo sabe disso. Então, aí interessa mesmo o trabalho do bom profissional, do bom advogado, que vai tentar conduzir, né, administrar essa questão da melhor forma para o seu cliente, para que ele não sofra prejuízo. O senhor sabe, doutor Paulo, assim, que muito tem se falado no âmbito da advocacia, e aí eu queria aproveitar a presença de Vossa Excelência, é, é, digamos assim, usufruir um pouquinho do vosso conhecimento com relação onde o senhor coloca ali anteriormente na sua fala a questão das carreiras, e aí aproveitando para lhe escutar um pouquinho com relação a essa questão do pessoal da saúde, que eu acho que tá em voga, né? Hoje, com essa questão da pandemia, são profissionais extremamente importantes, e hoje a gente tem visto isso. E que o senhor pudesse tecer algumas palavras para a classe aqui que nos assiste, com relação a essa questão do direito constitucional do servidor público da saúde ter os dois vínculos, né? Então, a Constituição permite que esse servidor público tenha dois vínculos, e qual que seria agora, depois do julgamento do tema 709, o desdobrar disso, uma vez que ele é estatutário em dois vínculos e ele venha a se aposentar na modalidade especial em alguns desses vínculos, como é que fica o outro vínculo na sua visão? Ou até mesmo ele aposentando especial no regime geral, isso vai impactar no vínculo de médico, enfermeiro, enfim, de estatutário dele no regime próprio? O que o senhor poderia assim, nos falar um pouquinho para essa classe aqui que está angustiada em escutar algo a respeito dessa questão? São inúmeras possibilidades, né? Mas eu penso que com um fundamento que me parece irretorquível, nós resolveríamos mais da metade dos problemas. E é no sentido de que, em princípio, o precedente não se aplica ao RPPS, aos regimes próprios. Não tem aplicabilidade, porque ele não foi objeto do tema 709. Não se debateu sobre essa questão. E, aliás, tem uma série de dificuldades operacionais que inviabilizam a aplicação desse precedente no âmbito do serviço público, como é, por exemplo, a impossibilidade total de haver o deslocamento, porque isso pressupõe a existência de cargo, de vaga, que depende de lei. Então, aí já nós resolvemos uma boa parte dos problemas. Claro que, como há independência entre os regimes,
do regime próprio, o regime geral da Previdência Social, não deve haver uma contaminação. Em princípio, claro, na atividade seletista, o que já é muito grave na atividade, na sua outra relação de emprego, ele vai sofrer o impacto da decisão como qualquer outro segurado estará sofrendo. E isso já é terrível. Mas isso não se comunica para o serviço público. Eu acho mesmo que isso deveria ser objeto de uma outra ação, e, aliás, pode estar imbricado com aquela que o senhor referiu agora, que vai ser decidida em aquele tema que trata da possibilidade do servidor público contar tempo especial seletista. Então, em princípio, não é para entrar em desespero. Claro que já é desesperadora a própria situação de você que tem 2 empregos e cuja acumulação é legal, é permitida, né? As limitações são aquelas que nós já conhecemos, da contagem concomitante, etc. Mas a independência entre os regimes, eu acho que isso leva a uma certa tranquilidade. Eu imagino, assim, senhores, que como seria a aplicação desse precedente no âmbito do TRF da 4ª Região em relação ao nosso médico, que é o doutor Vieira, um grande cardiologista, que também tem atividade privada, tem escritório, trabalha no outro hospital. Imagino ele, então, em dado momento, agora já completando o tempo para aposentadoria, tem que deixar o trabalho. Quer dizer, e precisa ser deslocado para outra atividade. Eu certamente diria, doutor Vieira, o senhor não vai ser meu assessor. O senhor não sabe fazer ementa de voto. Então, não serve para nada. Não serve para nada. Essas pessoas, está se desperdiçando a experiência dessas pessoas. Quer dizer, no auge das suas atividades laborais, das suas capacidades laborais. Isso é realmente algo inimaginável, né? Me parece que não se sopesou as consequências. Aí volta a questão, a ideia da audiência pública, que chama atenção para certos aspectos que, às vezes, o julgador deixa escapar, é comum, é natural, sobretudo, e mais ainda, num julgamento virtual. Mas eu penso que os servidores públicos não precisam ficar tão preocupados assim, ou pelo menos integralmente preocupados, porque com relação à parte do vínculo da sua relação com o regime geral de previdência social, eles vão entrar na vala comum, né? Uhum. Porque eu acho que bem colocado por Vossa Excelência, né, doutor Paulo, a questão principalmente no vínculo estatutário, ele é vamos chamar assim, um vínculo um tanto engessado. Ele não pode simplesmente, então agora não sou mais médico da União e agora vou ser outra coisa. Não, ele passou num concurso, ele foi nomeado para aquilo. Como o senhor mesmo coloca, não se pode criar vagas ao esmo, enfim. Então, o problema e a insegurança que esse tipo de decisão, que eu entendo que foi completamente assodada na questão do tema 119, acaba provocando, né? Então, o que eu vejo muito, trazendo um pouquinho até para o caso concreto, digamos assim, o escritório onde eu trabalho tem uma clientela da área de saúde muito grande, e muitos deles servidores públicos, por óbvio, e aí os telefones não param aqui no escritório já em razão desse pavor que é colocado nessa parcela da sociedade, em razão da forma como constou, né, na ementa da decisão. Muito tem se falado aqui nos nossos grupos de advogados que, enfim, os embargos de declaração já estão aí a todo vapor sendo confeccionados, e a ideia é tentar se aclarar, se buscar uma modulação um pouco mais redonda, digamos assim, para essa decisão torta, cheia de pontas, que acabou saindo do julgamento do tema 709.
E eu gostaria de aproveitar mais um pouquinho da sua boa vontade, doutor Paulo, principalmente porque, e aí eu falo falo de conhecimento de causa, como falei, milito muito aqui no âmbito da turma regional suplementar, que até então a turma regional suplementar vinha tendo um modus operandi, digamos assim, de de antecipação de tutela de ofício, ali já no âmbito do segundo grau, a fim de mandar implantar benefício. Né? A gente vinha observando que estava se tornando um modus operandi meio padrão da turma regional suplementar aqui de Santa Catarina. Sim. E tem se levantado muito a discussão daquela palavrinha que constou na decisão, né, de efetivada. E aí eu queria escutar de Vossa Pois Excelência não. a opinião com relação se o efetivada ali se aplicaria para implantação de benefício, ou se aplica para trânsito em julgado de ação. Se o senhor pudesse Sim. falar um É, pouquinho a respeito, a gente ficaria muito grato. pois não. Eu acho que ela não foi bem empregada aquela expressão. Tem algumas coisas que se pode dar como favas contadas, né? Por exemplo, é, o INSS só poderá cobrar o afastamento somente depois de efetivada a implantação da aposentadoria. Quer dizer, depois de devidamente implantada a aposentadoria. O pagamento dos valores atrasados entre a data do requerimento e a data da implantação do benefício está garantido, ainda que o segurado tenha trabalhado em atividade especial nesse período. Isso se depreende da segunda parte da tese jurídica. É, Parece que a mesma lógica autoriza a dizer que o segurado não será descontado dos valores recebidos a título de tutela antecipada e tutela específica também, que o TRF da quarta região sempre determina a implantação imediata do benefício a partir do Instituto da Tutela Específica. Quer dizer, e só aqui eu acho que talvez nós pudéssemos fazer um link, ou que deve importar bastante, muito, o que possa vir decidido pelo STF lá no tema 692, que trata da devolução dos valores recebidos de boa-fé em virtude de Sim. tutela antecipada, que está sendo revisitado no âmbito do STJ. Essa questão, sim, talvez fique condicionada. Mas me parece inequívoco que o segurado que recebeu valores nesse período não vai ter que devolver, e que o INSS também não vai poder cobrar o afastamento antes da efetivação. Esse me parece ser o sentido da palavra efetivada. Agora, deve preocupar muitíssimo as pessoas que têm que estão em gozo de benefício e continuam trabalhando em virtude de decisão judicial. Isso sim é preocupante. Embora eu gostaria de trazer aqui, no meio de tanta desgraça, um alento para os segurados e para os advogados, para dizer que não será imediato o cancelamento do benefício, nem pode ser mesmo, porque se tivermos uma decisão transitada em julgado, o INSS só poderá exigir que o segurado deixe o seu trabalho na medida em que ele conseguir rescindir essa sentença. Quer dizer, ele não é imediato, quer dizer, vai entrar com uma ação rescisória. E essa ação rescisória corre um seríssimo risco de não ser admitida, em virtude mesmo do enunciado sumular, na súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, que diz que não cabe ação rescisória quando a questão for controvertida nos tribunais. E não tenha dúvida que essa questão é controvertida nos tribunais. Basta lembrar que nós temos um julgado de reconhecimento de inconstitucionalidade dessa matéria. E, aliás, mesmo se tratando de matéria constitucional, o Supremo Tribunal Federal tem sido muito reticente à aceitação da ação rescisória para essa hipótese.
E o STJ, diga-se de passagem, nos seus últimos julgados, inclusive um sobre desaposentação, foi expresso dizendo que não cabe ação rescisória e manteve a sentença transitada em julgado. Então, quem está sob par de decisão judicial que depende de ação rescisória, eu acho que esses aí podem ficar mais tranquilos. Na última sessão do TRF da 4ª Região, nós julgamos 2 questões relativas a precedentes vinculantes, com mudança de entendimento, e já não recebemos essas rescisórias. Num caso, há um pedido de vista do desembargador Celso, e não sei o que vai acontecer, mas já tem 5 votos nos acompanhando no sentido de não admitir cessação rescisória. Claro que cada caso é um caso. Eu não vou dizer que essa tese sempre vai beneficiar o segurado, mas, por último, ela estava beneficiando muito mais a Previdência Social, a AGU, porque os julgados eram sempre desfavoráveis aos segurados e havia mudança radical da jurisprudência, né? Como é o caso desse precedente, em que há uma guinada jurisprudencial que demandaria uma regra de transição, uma modulação, como o senhor disse. Talvez, eu acredito que o ministro Fux, que é processualista, possa refletir sobre isso. Ele já falou no voto sobre a possibilidade de uma modulação para que o que já foi julgado, que já está decidido e transitado em julgado, para que isso não se mexa mais, né? Para que pelo menos isso, para que a decisão, em homenagem ao princípio da confiança, porque é uma guinada jurisprudencial radical, e não tenha dúvida que viola o princípio da confiança, isso fique assim, pelo menos. Claro, não resolve o problema, mas, em boa medida, estará remediando uma situação gravosa que se avizinha para os segurados, para aqueles que trabalham em atividades em contato com agentes nocivos, que realmente hoje devem estar muito preocupados. Doutor, se o senhor me permite, tem muitos colegas aqui me mandando aqui no WhatsApp privado aqui, me pedindo assim, pergunta para o doutor Paulo, e, enfim, eles trazem muitos casos concretos, né? Enfim, A gente pode fazer outra live para isso. Os Eu casos de concretos antemão já lhe difíceis, porque agradeço. eu tenho dificuldade, Felipe, porque eu tenho que julgar depois. Então, eu não posso avançar muito, eu já estou indo longe demais. Eu peço desculpas. Assim, no caso concreto, eu não me disponho a tentar resolver, porque eu estou falando em tese, assim, A genericamente. pergunta... Quando lá até estiver lá julgando, eu claro, vou julgar da melhor maneira. Não, a gente entende, doutor. Assim, eu vou tentar colocar de um jeito que vamos ver se o senhor fica Em tese, confortável para responder. é possível, é possível. Assim, doutor, genericamente falando, então, me perguntaram aqui, me pediram para perguntar ao senhor o seguinte: segurados que estão com o benefício implantado por meio de tutela aqui da nossa turma regional suplementar, mas o processo ainda pendente de trânsito em julgado. Esse segurado está correndo risco com relação a essa questão de buscar a saída dele da área de risco, ou sim, enquanto não transitar em julgado, sim. ele está tranquilo? O risco o doutor Felipe, o risco que eu vislumbro na hipótese é o risco de perder o benefício, porque tem uma parte desse julgado do STJ, do STF, do tema 709, do reconhecimento da constitucionalidade, da exigência de afastamento, que não se deve, enfim, não vai se reverter isso. É o âmago dessa decisão. Salvo melhor juízo, dificilmente vai se mudar em sede de embargos declaratórios isso. Perfeito.